importância do conceito de physis em Aristóteles, Cartas sobre o humanismo, Introdução a O que é metafísica, sobre a questão do ser, Hegel e os gregos, a tese de Kant sobre o ser. O interessante é que este volume, deixa eu ver qual volume que ele é das obras completas. Deixa eu ver aqui. Volume 9. As obras completas do Heidegger tem mais de 100 volumes. Tudo bem. Tem vários volumes que é de anotação, que é coisa que não é publicada, né? Muito volume de curso. Eu acho que primeiro vem os tratados, depois vem os artigos e depois começa a vir os cursos, por isso que é o volume 9. Mas, se não me engano, esse volume 9 é um volume que quer justamente indicar a marcação da mudança de caminho do Heidegger, que é quando o Heidegger ele vai deixando de ser o primeiro Heidegger e vai se tornando o segundo Heidegger. Eles escolheram, portanto, né? Acho que o Heidegger estava vivo quando foi publicado esse volume, que eu não lembro. Mas a escolha é essa, é escolher artigos em que você já vislumbra o segundo Heidegger no primeiro Heidegger, alguns artigos pontuais, aquilo que o Heidegger chamou de virada ou viragem, e artigos em que o segundo Heidegger ele menciona temas vinculantes no primeiro Heidegger. Então, a gente tem artigos da década de 20, do final, né? De 27, 28, 29, e do começo de 30, né? 30, 31, 32. Então, está nessa passagem do 20 para o 30, e daí a gente tem artigos da passagem do 30 para o 40, né? Que é de 39, tem um que é de 43, aí tem lá uns soltos no meio da década de 40, e até artigo que está lá na década de 50, indo para a década de 60, né? Que dão essas marcas de caminho. A coisa é um texto do segundo Heidegger. E o Heidegger ele está propondo, com esse tipo de preleção ou de artigo, um convite à meditação. Qual é a diferença, portanto, que eu vou aqui descrever com a minha interpretação, é claro. Vocês vão ver que eu vou descrever de uma forma atenuada, porque tem comentadores que realmente fazem uma leitura do primeiro para o segundo Heidegger, uma diferença radical, né? Não está errado, mas a forma que eu vou abordar agora vai ser muito atenuada. Eu vou muito ver esse segundo Heidegger em continuidade com o primeiro. Qual é uma diferença fundamental entre os dois? O primeiro Heidegger ele está no projeto de desconstrução da história da ontologia. Se ele tem. Está desconstruindo a história da ontologia. Eu pego, portanto, programas ontológicos e desmonto esses programas. Na medida que eu desmonto esses programas, eu vou encontrando a força originária do próprio programa, que orientava o próprio programa. Isso é uma coisa que às vezes é muito mal entendida no primeiro Heidegger. Muitos pesquisadores entendem que o Heidegger é um crítico da metafísica. Está criticando a metafísica. Está criticando a ontologia. Enquanto que o Heidegger, não que não faça uma crítica, mas ele
procura revelar, a energia que mobilizou aquele caminho e que foi, de alguma forma, enviesada pelo próprio caminhar. Foi enviesada pelo próprio caminhar. Esse é o primeiro Heidegger. Ser e tempo, Kant e o problema da metafísica são grandes exemplos disso. Agora, o segundo Heidegger, no meu entender, ele continua se valendo do método fenomenológico. E ele promove desconstruções, mas não com a finalidade, pelo menos não com a finalidade principal, de revelar, né, a energia que vibrava, que a energia que mobilizou um determinado pensar ontológico no seu início. A finalidade dele é suspendendo uma certa direção ontológica determinante que nós possamos adentrar uma vivência mais densa do pensar e, de algum modo, nos demorar mais tempo nessa vivência. É um pensar agora que ele até pode se valer da filosofia, mas ele não é mais um pensar que é, de alguma forma, representado pela filosofia. Ele é mais amplo do que o pensar filosófico. Olha que interessante. Ele é mais amplo do que esse pensar. Por isso que uma primeira coisa que a gente tem, que ainda que a gente não entenda, mas que a gente tem que aceitar, é que se a gente pode indicar uma finalidade com o texto, a coisa é a gente adentrar, conseguir encontrar o caminho para adentrar nesse âmbito e se demorar nesse âmbito. Eu acho, posso estar enganado, né? Que eu estava falando pro Ivan no começo aqui. Posso estar enganado. Eu acho que essa indicação, essa primeira indicação, ela é orientadora. É que eu não estou conseguindo mandar uma mensagem aqui. Consegui. Daí que esse não é um texto que ele vai, por exemplo, como é super justo esperar, responder as perguntas que faz. Do contrário, a construção da pergunta pode ser entendida como objetivo, não a resposta. Então ele começa com certas indagações, ele chega lá por uma certa conversa. É uma conversa muito solta. Ele chega lá, uma primeira indagação, que tem como única finalidade ser um ponto de partida, mais ou menos oportuno. Dessa indagação inicial, o que ele quer alcançar
outras indagações. Porque perguntar nos põe a caminho. Se nos pôr a caminho, implica numa forma de meditação. Expressões heideggerianas, né? Vou falar em português, eu não sei realmente se é uma boa tradução, mas é o pensar meditativo. Também ao pensar apropriador. São expressões heideggerianas. Agora, ele vai fazer isso, vai promover isso de uma maneira erudita e rigorosa. Você fala, como assim rigorosa? Por quê? Porque ele fica desconstruindo grandes arquiteturas ontológicas. É que não é o caso do trecho que a gente leu semana passada. Não é esse caso. Nesse ponto não é. Agora, uma vez a gente entendendo um pouco só o esquema, vai vir a pergunta, mas o que está fazendo aqui? Tá, entendi o esquema. E daí? Né? Que esquema é esse? O que ele está fazendo aqui? E a gente tem que levar em conta que ele foi alcançado por esses caminhos do bosque. A gente chegou lá por esses caminhos do bosque. E que vai ter a ver com essas ontologias que ele desconstruiu aí, no caso do artigo, muito, como é que eu vou dizer, é uma discussão episódica, né? Não é uma coisa a ser levada a sério, né? Deixa eu responder aqui. Então, acho que é importante, como um manual de orientação, esses 3 elementos. Primeiro, que se há uma finalidade, é que nós possamos encontrar uma certa trilha que nos conduza a uma situação de maior densidade de pensar, independente do que isso queira dizer, mas já antecipo que é uma densidade que implica um maior volume de movimento e de elementos em movimento conjuntamente. E procura meios para que a gente possa demorar um pouco mais. Em outro texto, né, o Heidegger compara este lugar, ou melhor dizendo, este tipo de lugar, porque são infinitos lugares diferentes, mas que corresponde a um tipo de lugar. Algumas vezes a lógica identifica como paradoxo. E a lógica ela é instrumentalizada para evitar paradoxos. A lógica tradicional, né? Instrumentalizada para evitar paradoxos. Ele também está usando isso de maneira, aí no caso, não seria metafórica, mas seria pedagógica, é uma oportunidade pedagógica. Ele pega essa formulação para gerar um contraste orientador, para dizer que a nossa finalidade é buscar esses paradoxos e tentar nos demorar neles. Tem alguns casos, alguns momentos, podem ser paradoxos. Agora, o que certamente não é, como também não é o Cassirer,
Não se trata de uma crítica à lógica, à ontologia, à ciência, né? Esse tipo de inclinação, esse tipo de humor, de espírito, ele foi ficando, digamos assim, entrou na moda na segunda metade do século XX. Né? A gente tem alguns autores que participam e que até alimentam essa moda, que vai levar a uma certa futilidade. Não é esse o humor do Heidegger. O Heidegger ele não está fazendo um combate à ciência, ao pensamento ocidental, embora tenha momentos que parecem muito desfavoráveis, mas são episódios. Não é porque o Heidegger ele identifica uma nova tarefa do pensar, o Heidegger, inclusive, diz expressamente, não é porque ele identifica uma nova tarefa do pensamento que as tarefas anteriores do pensamento estão totalmente suspensas ou até mesmo, né, muito menos criminalizadas, de modo algum. Aliás, elas estão muito bem obrigadas, elas estão num ponto de maturidade tal que a gente consegue, que a gente tem a oportunidade de vislumbrar uma nova tarefa do pensamento. O Heidegger ele nomeia isso da oportunidade de sermos os tardios que somos. Agora, é muito novo, é muito diferente, é inédito, vai soar hermético, claro, justificadamente. Vocês imaginam, como eu estava falando lá no começo, um texto filosófico não é um texto que a gente espera compreender na primeira leitura, na primeira aula ou no primeiro estudo. Não é. E a gente também não espera formular uma compreensão acabada. Por quê? Porque essa é a diferença entre ontologia fundamental e ontologia regional. As ontologias regionais, que são as áreas da ciência, elas organizam o seu saber, como Heidegger fala na coisa, é um saber cogente. Ele tem um modo de ser similar à coação, ele é coercitivo. Então ele vai coagir certos elementos por meio do qual ele vai atingir uma meta. Ele vai chegar num fim. Na pesquisa concreta, isto é, a hipótese, que ordena o pensamento científico. A ontologia fundamental, ela tem um modo de se comportar diferente. É o pensamento crítico epistemológico. Não estou falando aqui de crítico social, mas crítico epistemológico. Tem similaridades, mas não é a mesma coisa. Esse pensamento crítico epistemológico, como o próprio Heidegger fala na coisa, ele retorna à sua origem. Ele indaga as suas condições de possibilidade. O Heidegger, mas aí não é uma prerrogativa específica do Heidegger. Muitos outros pensadores também vão entender assim. Esse tipo de modo de pensar se tem meta, tem como meta a construção das perguntas, não as respostas. Por quê? Porque as respostas elas são mais relevantes para as ontologias regionais e, particularmente, para o modo ôntico da ciência. O modo ôntico da ciência é aquele que se debruça sobre os fatos.
não para ontologia. A ontologia, ela constrói indagações. E é um trabalho muito laborioso e exige mais rigor. Exige mais rigor. A fenomenologia, ela revela propriedades dessa atividade que sempre estiveram presentes na filosofia, mas nunca foram devidamente evidenciadas, tematizadas a ponto de serem trabalhadas. Não é, portanto, uma proposta nova no sentido substancial. A novidade é no tratamento com ela. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque é muito comum, muito frequente, a gente ler pesquisadores fazendo Heidegger funcionar como um opositor da ciência, como um opositor da ontologia. Não é o caso. Não é o caso. Agora, o Heidegger está dedicado, sim, principalmente o segundo Heidegger, né, a essa nova tarefa do pensamento. O primeiro Heidegger até está prestando um serviço, que é a vocação original da fenomenologia, ele está prestando um serviço à ontologia. Um serviço não só fundamental, mas urgente. E aí o Mário Porta, ele ensina a gente tem que compreender esse primeiro Heidegger dentro da dinâmica do final do século XIX e começo do século XX, em que se está questionando a finalidade da filosofia, mas em particular da epistemologia, que já está em debate há muito tempo a relação entre ciência e filosofia, que é o que a fenomenologia, mas não só, vai propor como a relação entre o trabalho ontológico e o trabalho ôntico. Entre a ciência ontológica, que é a epistemologia, ou, de maneira mais genérica, né, a filosofia da ciência. Quando a gente fala epistemologia, em alguns contextos, isso é compreendido como uma redução à cognição, uma redução à produção do conhecimento, mas um conhecimento entendido agora como uma produção humana, uma interpretação sobre os fenômenos, né? Então, alguns autores vão usar a filosofia da ciência para deixar isso mais abrangente do que uma consideração sobre o conhecimento científico. Para alguns autores, isso vai ser só a reflexão a respeito das produções no campo teórico. Então, vai ter uma divisão entre o campo teórico e o campo observacional. Depende do programa epistemológico, né? Depende do programa epistemológico. Então, a fenomenologia, a princípio, está pensando isso. A relação entre, né, a atividade ontológica da epistemologia e aquilo que se está produzindo nas ciências ônticas. O primeiro Heidegger, ele está nesse universo. O segundo Heidegger, não. O segundo Heidegger está orientado pela nova tarefa do pensamento. Ele não vai abandonar a reflexão sobre epistemologia, a relação com a ciência, só que isso fica atenuado. Isso perde relevância em relação
a novas temáticas. Uma compreensão que se tem, muitas vezes, do programa do Heidegger também, é que o primeiro Heidegger fracassa. E isso exige o segundo Heidegger. É um modo de ver. É um modo de ver. Né? Eu não vejo assim. O Heidegger realmente escreve. E provavelmente quem está escrevendo é o segundo Heidegger, não o primeiro Heidegger. Ele escreve que, pela analítica do Dasein, segundo proposto em Ser e Tempo, nós não atingimos, né, a perspectiva existencial pelo horizonte da temporalidade. Só que o Heidegger que escreve isso é um Heidegger que já perdeu o interesse nisso. Por que perdeu o interesse? Porque provavelmente esse interesse pode ter sido interpretado equivocadamente. O interesse do primeiro Heidegger não estava bem desenhado. E ele se esclarece nesse processo de pensamento. Então, é menos um fracasso dos objetivos do primeiro Heidegger e mais um aprofundamento na compreensão dos próprios objetivos que produzem o segundo Heidegger. Eu estou dialogando nessa perspectiva no meu mestrado. E por isso que eu uso um comentador, que é um comentador, na época super recente do Heidegger, que era o Debois. O Debois, inclusive, no trabalho dele sobre Heidegger, diz que nós temos, olha o que o Debois afirma, que nós temos todos os elementos disponíveis para cumprir os objetivos de Ser e Tempo no segundo Heidegger. O Debois considera isto executado. O Heidegger imaginou, né, duas grandes partes em Ser e Tempo. A primeira era a organização do método. E a segunda era a aplicação do método. A segunda é aquela que a gente não conhece. Ou porque não foi escrita, ou porque, como conta a lenda, ele destruiu depois de conversar com o Max Scheler, botou fogo. De dramático, esse negócio de queimar. Esse negócio de queimar livro é coisa de nazista, né? Os caras já estão interpretando aí, colocando o Heidegger aí num contexto, né? Então, a gente não tem essa segunda parte. O Max Scheler realmente disse que havia problemas na passagem do projeto da primeira para a segunda. O que o Debois vai afirmar é que essa segunda parte que tinha, né? A primeira parte tem duas subpartes. E essa segunda parte teria três subpartes, que era a desconstrução da ontologia kantiana, a desconstrução da ontologia cartesiana e a desconstrução da ontologia aristotélica, que eram, segundo o programa desse primeiro Heidegger, os três grandes pilares da ontologia. O Debois mostra, ele seleciona os artigos, os trabalhos, as preleções, ele sistematiza, faz um trabalho incrível. E ele apresenta essas três partes acabadas. Ele fala, olha, elas estão cumpridas, mas elas não eram mais relevantes para o segundo Heidegger. Não é que não é possível realizar. E aí, o Ernildo Stein, grande Ernildo Stein, ele propõe um projeto, na verdade ele realiza, né? Ele tem uma obra vasta,
ele cria um programa de antropologia filosófica. O Heidegger, na introdução de Ser e Tempo, diz que ainda não se formulou na filosofia uma perspectiva antropológica suficientemente filosófica. Então, por isso que Ser e Tempo não se orienta por uma antropologia filosófica, mas diretamente por uma ontologia fundamental. O Ernildo Stein argumenta que, se isso era verdade no final de 20, hoje não é mais. Hoje nós já temos uma antropologia com base suficientemente filosófica. E aí o Ernildo Stein, ele continua o programa de Ser e Tempo na perspectiva de uma antropologia filosófica que permite, inclusive, por isso que o trabalho do Ernildo Stein é tão interessante, que permite ele estabelecer relações fenomenológicas de uma maneira muito diferente do que o Sartre fez com o marxismo, a psicanálise e, claro, com a escola de Frankfurt. Olha que interessante. O Ernildo Stein está fazendo isso, gente, lá na década de 60, se não antes, não era uma coisa nova. Então vejam como que é possível fazer funcionar esse primeiro Heidegger, como que o próprio Debois usa recursos do segundo para esse primeiro. Esse primeiro não é um cachorro morto. Mas na minha banca de mestrado, os avaliadores que estavam lá descredibilizaram o mestrado por causa disso. Assim, ó, o Heidegger afirmou isso, que não é possível se cumprir. Você fala, bom, mas qual que é o contexto dessa frase? Essa frase não é uma frase de um profeta, é de um pesquisador. Ela comporta vários sentidos. Ela funciona de maneiras, não de uma única forma. Eu estava argumentando isso no trabalho. Mas nós estamos numa época dogmática. Então, realmente, a gente pega o Heidegger, a gente vai pegar comentadores, trabalhando o Heidegger de maneira, a meu ver, desfavoravelmente estática, ou absurdamente combativa. E não é nenhum desses dois casos. Quem é que estava aqui na semana passada? Estava a Juliette, estava o Eduardo? Eduardo estava na semana passada? Enfim. Pena que o Ivan caiu, né? Que o Ivan que tinha as questões. Eu estou um pouco respondendo o Ivan. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu vou tentar oferecer um esquema. Uma esquematização, né? Então não vai ser agora uma leitura contextual. Vai ser uma leitura, digamos assim,
esquemática. Parágrafo 28 começa assim. Como contém o vazio do cântaro? Contém enquanto acolhe o que nele é vertido. Contém enquanto retém o que recebeu. Essas duas frases, elas estão contrastando com um ponto que nós chegamos há pouco sobre o que simplesmente não deixa passar. O não deixa passar, ele tem realmente a sua importância, mas ele não é o concernente do que contém no cântaro. Ele não é o concernente. O concernente, a gente pode entender aqui que ele vem de duas funções. É o acolher, o acolhimento da versão e o reter. E agora o reter não pode ser reduzido ao simplesmente não deixa passar. O não deixa passar é um grande colaborador, mas esse reter vai ter algo a ver, a gente vai ver com demora, vai ter a ver com tempo. Ele retém o que ele foi capaz de receber. Eu falei na semana passada, uma parede é incapaz de receber. Imagina uma cerca de estrada. É incapaz de receber. Pode não deixar o carro sair da pista, mas ele não recebe. Ele não acolhe. E aí ele vai para a próxima frase. O vazio contém de dupla maneira. Então aqui ele dá uma informação importante. Se conter é duplo. Ele dá a unidade de dois procedimentos, um confiado ao outro. Ele recebe e retém. Um não acontece sem o outro. A palavra contém é, por isso, aqui, né, equívoca. É o receber, a inversão. E o em reter, porque tem essa interioridade, né, a versão. Mas sua unidade determina-se a partir do everter. Então, o que ele está dizendo é que a inversão recebida e a versão que internamente permanece, essa duplicidade se dá a partir do everter, que é onde ele quer chegar, que é a oferta. Essa oferta, se a gente fosse esquematizar, é a função das funções. Mas sua unidade determina-se a partir do everter, ao qual o cântaro se adequa. Então, o cântaro, ele é um ente que se adequa à oferta, ao sacrifício. O duplo conter do vazio, que é o vazio que o cântaro manifesta sem ocupar, para que seja vazio, o duplo conter do vazio repousa no everter, ou seja, aquilo que acolhe a versão e que é capaz de conservar esse em reter, ele repousa no everter. Como everter, o conter é propriamente como ele é. Em termos do primeiro Heidegger, o everter é o modo de ser do conter. Everter do cântaro é oferecer.
No oferecer a versão está o ser de conter do vaso. Lembrando sempre que, fenomenologicamente, o ser é sempre o modo de ser dos entes, no qual ele sempre se oculta, claro. Então, no oferecer a versão, está o ser do conter do vaso, que é o duplo conter. O conter necessita do vazio como continente. Então, esse é um vazio específico, é um vazio capaz de conter. Isso é capaz de conter porque é vazio. O ser do vazio continente está reunido, porque ele é duplo, no oferecer. Porém, o oferecer é mais rico do que o cântaro. E a gente vai ver que ele vai transformar o cântaro. Ele reúne-se no duplo conter, isto é, no everter. A reunião das montanhas chamamos maciço. A reunião do duplo conter no everter, a qual só enquanto juntamente consuma o pleno ser do oferecer, chamamos nós oferta. A cantaridade do cântaro, então a especificidade aqui da coisidade da coisa é a cantaridade do cântaro. Porque o cântaro, ele cantariza, né? A cantaridade do cântaro tem o ser na oferta da versão. Mesmo vazio, o cântaro retém seu ser a partir da oferta, embora o cântaro vazio não permita um servir. Mas este não permitir é próprio do cântaro e só do cântaro, é uma capacidade. Uma foice e um martelo são, pelo contrário, incapazes de não permitir tal oferecer. A oferta da versão pode ser uma bebida. Veja que essa oferta pode mudar. Ela dá água. Ela dá vinho para beber. Na água da oferta, demora-se a fonte. Na fonte, demora-se a rocha. E nesta, o sono escuro da terra, que recebe do céu a chuva e o orvalho. Na água da fonte, perduram as núpcias do céu e da terra. Elas duram no vinho, que o fruto da vinha dá, no qual o nutriente da terra e o sol do céu, um ao outro, estão confiados. Na oferta da água, na oferta do vinho, se demoram céu e terra. Ora, a oferta da versão é a cantaridade do cântaro. No ser do cântaro demoram o céu e a terra. A oferta da versão é a bebida para os mortais. Ela mitiga a sede, deleita seus ossos, alegra seu convívio. Mas, às vezes, também a oferta do cântaro é ofertada em consagração. Já não estanca uma sede, sereniza, elevando-a à cerimônia da festa. Então, a oferta da versão não é oferecida numa taverna, nem é oferta uma bebida para os mortais. A versão é a libação ofertada aos deuses imortais. A oferta da versão como libação é a verdadeira oferta. No oferecer da libação consagrada está o ser do cântaro vertente, como oferta ofertante. A libação consagrada é o que a palavra gus, versão propriamente designa, oferenda e sacrifício. Gus, giesen, disse em grego quem,
o indo-europeu gu. Isso significa sacrificar, quando essencialmente consumado, suficientemente pensado e autenticamente pronunciado, guiessem, verter, é oferendar, sacrificar e, portanto, ofertar. Só por isso pode o verter, quando se atrofia seu ser, volver-se em mero encher e servir, até que finalmente degenere no regalo comum. Verter não é simples encher e despejar. Então, vamos voltar aqui para o parágrafo 28 agora e vamos projetar, né, o 29 e o 30 sobre o 28. Como contém o vazio do cântaro, contém enquanto acolhe o que nele é vertido. Contém enquanto retém o que recebeu. O vazio contém de dupla maneira, recebendo e retendo. A palavra contém é por isso equívoca. O receber a inversão e o reter a versão são, contudo, solidários. Mas sua unidade determina-se a partir do everter. Já sabemos que é oferta, que é o sacrifício, ao qual o cântaro se adequa. O duplo conter do vazio repousa no everter. Como everter, conter é propriamente como ele é. O everter do cântaro é oferecer. No oferecer, a versão está o ser de conter do vaso. Muito bem, gente. Eu vou sair um pouquinho daqui para a gente conversar. É interessante nós termos aqui a versão, uma vez que ele vai chegar na libação e no sacrifício. Por quê? Porque versão aqui também quer dizer as versões teológicas, as versões religiosas. O que também está sendo dito aqui é que todas as religiões valem mais pelo ato de oferecer do que pelo que é oferecido. Então é menos relevante aquilo que é retido, a versão particular, ser a versão do líquido psicotrópico bebido pela Sibila no templo, né, de Delfos, ou se é o vinho que se transubstancia no sangue de Cristo durante a missa. Ou mesmo se é a água da ablução muçulmana, que tem, de algum modo, a partir de uma oferenda, ser recebida para limpar aquele que vai orar. Aquilo que torna possível a religião é o sacrifício, é a oferenda na qual se concentra o duplo conter. O que recebe o que nele é oferecido e o que em si faz durar uma determinada versão. Então é preciso se abrir para receber o que quer que seja, que uma vez recebido, só pode ser recebido numa versão concreta.
Aí, o grande equívoco e limite fenomenológico de ter uma religião das religiões, uma religião universal, uma religião que se. Não é possível. Se eu inauguro uma vertente esotérica que procura interpretar todas as outras religiões num sistema único, eu criei mais uma religião. É irredutível. Porque a gente sempre vai estar numa versão. Não é possível olhar de fora todas as versões. Nós temos um limite fenomenológico, isso é uma condição da existência estabelecida pela finitude, de estarmos sempre numa versão. E aí o que é incômodo para muitos pensadores, né, filósofos, é que esta condição não se altera se eu saio da teologia e vou para a ciência. É por isso que o segundo Heidegger se desenvolve a partir da alteração de interesse do primeiro Heidegger. Por que eu vou fazer essa desconstrução ontológica? Que era o projeto do Husserl, para chegar naquilo que mobilizou essa empreitada ontológica, na qual acaba se perdendo, porque perde as suas energias. Sim, mas mesmo isso que motivou esse encaminhamento ontológico na origem, já era uma versão. E é maravilhoso ser uma versão. Mas nós temos aversão. Por quê? Porque a oferta, o sacrifício, o oferecer, ele só entra na existência numa versão particular. Então a versão não é um enviesamento, que é tudo que nós podemos acessar do sacrifício. Ele é positivo. Ele é criação de mundo. Você imagina o bode numa perspectiva em que a gente interpreta que os programas científicos estão competindo para ver qual é a perspectiva verdadeira? Não que isso não tenha um sentido capitular. Mas o Heidegger vai entender que mais fundamental na ciência é a condição de possibilidade dessas disputas quando episodicamente elas se dão. A ciência não está orientada pela vitória do debate científico dos programas. Ela está orientada por algo muito mais fundamental, a ciência ôntica, tá? Não estou falando aqui de ontologia, a ciência ôntica, a biologia, a sociologia, a linguística. Elas estão orientadas pela condição de possibilidade de determinados fenômenos em que entre eles tem disputas como essa, mas é entre uma coleção de... Essa disputa não responde pelo âmbito todo. Ela eventualmente vai acontecer, faz parte da ciência. Mas ela não responde pelo âmbito todo, da própria ciência ôntica. Por isso que é interessante ver o que o Emile Stein faz com o marxismo.
Porque ele está levando isso em conta. Ele está levando em conta que a proposta revolucionária marxista é uma versão de mundo. Que ele vai subscrever, mas ele subscreve o Wittgenstein fenomenologicamente. Porque ele entende que há uma questão mais fundamental que dá a condição de possibilidade do processo revolucionário do marxismo. Mesmo que esse processo revolucionário, no seu mover, como deve ser, vai retirar essa condição de possibilidade da equação em favor do método materialista dialético, como deve ser. Uma coisa que eu não sabia quando eu fiz o mestrado e que eu aprendi no doutorado é a proposta do professor do Heidegger, do Nathorp. Então, eu tenho que distinguir o processo de objetivação do processo de subjetivação. O processo de objetivação é quando eu estou lá fazendo uma pesquisa ôntica. Então, eu peguei certos dados, certos elementos, estabeleci uma hipótese e vou confirmar a hipótese ou não. Outra coisa é o processo de subjetivação, que eu pergunto pelas condições de possibilidade, ainda que a partir das pesquisas ônticas. Mas eu pergunto eu quero ver qual que é o estado da questão da biologia em geral agora. O equívoco de alguns procedimentos, por exemplo, do positivismo lógico, acaba acontecendo, é entender que a pesquisa de ponta responde por isso, de modo nenhum. Porque a pesquisa de ponta é processo de objetivação. A reflexão desse processo é que vai me dar o estado da questão geral da biologia, que é por processo de subjetivação. O Cassirer vai levar essa estratégia para fora da ciência. Aí eu vou ter os processos de objetivação das aberturas de mundo. Religião, mito, arte e até a própria ciência. Agora, o modo de ser da ciência, em contraste a esse perfil antropológico, nesse contraste aparece como processo de subjetivação. Por quê? Porque a ciência ela não coloca os fenômenos numa determinada versão de abertura de mundo. Ela quer refletir sobre os fenômenos. A ciência abre o mundo dos sobres. Não é à toa que o Bertrand Russell vai propor como quarto princípio racional a metalinguagem. Eu não posso confundir os planos. Por quê? Porque a ciência ordena a realidade em planos que se observam hierarquicamente. Então, Cassirer não vai confundir linguística com linguagem, teologia com religião, historiografia ou a ciência da história com a história enquanto abertura de mundo. Olha que interessante. Então, na perspectiva existencial concreta, eu também tenho várias versões. Eu só posso estar num mundo específico. Eu não posso estar fora de qualquer mundo e não posso estar em dois ao mesmo tempo. Eu sempre estou naquilo que o Cassirer chamou de uma determinada refração da realidade, que é o que o Heidegger chama aqui de uma versão, que está durando. O sacrifício, a oferta no Cassirer é o que o Loft chama de Aufbau, que a gente vai ser obrigado a traduzir por estrutura do processo.
que é sempre dinâmico. Isso é diferente do Structua, que é a estrutura do produto aberto, pela abertura de mundo. Então, eu não vou confundir essas duas coisas. Quando eu indago pela abertura de mundo, isso é um baita de um processo de subjetivação, mas que encontra uma série de dificuldades que termina por exigir um método fenomenológico de tratamento. Mas tudo bem com os processos de objetivação. Eu tenho que distinguir os dois. Então tem muitas implicações nesse esquema que o Cassirer coloca aí. Ele pode falar tanto de estruturas metafísicas quanto da própria ciência concreta. Esse esquema dá conta de tudo isso. É um duplo conter concentrado no everter. É aquilo que recebe o everter e que pode fazer durar a versão. Mas tem como condição de possibilidade esse sacrifício. Tem algo que é dado, mas que só aparece no duplo conter. Questões, gente? Eu só vou ter condições de ter questões quando eu ver as gravações das últimas semanas. O salto foi muito grande, né? Acho que eu perdi umas 3 ou 4 semanas da E viagem. a gente chegou naquele ponto, Vitor, chegamos naquele ponto do... Ah, você viu aqui, né? Eu li. Você estava já na sala quando eu li. Eu tava na sala quando tava terminando o 29 e o 30, e depois falou, vamos agora ler o 28, foi isso que eu peguei. Então, esse ponto é esse caroço da coisa, né? Ele é um divisor de águas. O Heidegger ele veio passeando pelo bosque até chegar nesse ponto. Agora que ele chegou nesse ponto, o passeio se adensa no bosque. Maravilhoso. É demais. Vocês, uma pergunta, uma questão que não tem a ver com Heidegger, vocês pensaram em fazer como no fim de ano com o grupo? Vai parar em algum momento ou vai continuar? Eu não tenho porque para não vou viajar, não vou fazer nada diferente. Agora que eu vou poder participar, vocês querem parar, cacete? Mas, É por isso que a gente quer parar. mas Então tá, então tudo bem. parar, eu acho, para mim, nenhum momento melhor do que esse. Do que Para mim também. Para mim também. Eu gostaria de continuar. É que o Guilherme, ele é militante do PCO, então ele já escuta a coisa desfavoravelmente, entendeu? É síndrome de perseguição que eu adquiri lá no PCO. Entendi. Que você sabe como é que é, né? Por que eu não respondo pergunta do Guilherme? Porque eu não vou bater palma para maluco dançar, entendeu? Como que é? Bater palma para maluco dançar? Foi o que o Boulos falou, né? Ele falou isso? Em vez de responder as indagações do PCO, o Boulos falou: eu não vou ficar batendo palma para maluco dançar. Aí o Rui Pimenta comentou isso, falou assim: bom, é um problema ele não responder as indagações, porque ele poderia responder de maneiras relativamente simples. O PCO, inclusive, deu uma resposta. O cara podia falar: preciso do dinheiro. Super justificado. Tem que trabalhar, tem um pouco de espaço, tem um contas para pagar, né? Não vou responder isso, não vou ficar batendo palma para maluco dançar. Daí o Rui comentou, né? Ele falou assim: agora, você percebe que está usando errado o ditado popular. Não é bater palma para maluco dançar, é dar palco para maluco dançar. Então, quem que bate palma para maluco dançar? Só.
Aí, o nosso querido Humberto Matos, no canal dele, fiquei de boia, eu parei de ouvir, realmente você tinha razão, não dá mais, né? Ele faz um programa discutindo duas questões muito parecidas. Porque ele faz uma denúncia lá do marido do Greenaway, ele faz uma denúncia, mas não era nada grave. E ele estava questionando o fato do Greenaway não responder. Ele poderia ter respondido tranquilamente, mas ele já se sentiu atacado, não sei o quê. Daí ele falou de um outro caso, uma polêmica que tinha acontecido também, muito similar, contemporizando. Não resistiram, daí perguntaram para ele, e o negócio do PCO? Daí ele vai para o lado oposto. Não vou ficar aqui batendo palma para maluco dançar. Não dá mais para ver, né? Agora, quando a contradição chega nesse ponto, é que nem o Ciro Gomes, né? Tá lá falando que é ladrão sim, o Bolsonaro e o Lula, é ladrão. Aí, na mesma hora que o Lula tá lá falando, olha, venho aqui prestar apoio, né, ao Cid, ao Ciro, né, contra o que eles estão fazendo, a perseguição que eles estão sofrendo e tal. Ele tinha acabado de falar. Aí o repórter, você viu que o Lula aqui prestou, falou assim, agradeço muito e tal. Mas como é que fica agora? Você acabou de chamar o Lula de ladrão, e como é que fica? Não, eu nunca disse isso. Eu nunca disse. Disse, acabou de dizer agora aqui na entrevista. E mantém o que disse. Mas nunca disse isso. E você está fazendo uma pergunta mal intencionadamente. Respeite meu momento, por favor. Tenha respeito. Assim, por favor. Não dá mais para acompanhar a pessoa. O Humberto, infelizmente, a única coisa que talvez dê para acompanhar é a questão econômica, né? Porque a questão política virou completamente... E a partidária não é no sentido como o PCO faz, né? O PCO tem uma política específica e explícita, né? Você tem consciência de que ali você está tendo uma análise dentro de um posicionamento político que é explícito e nunca foi escondido. O problema é que o Humberto Matos ele passa a ter uma postura política, né, e partidária que não é explícita, né? Você não tem um programa ali sendo seguido, né? Você tem um programa de ascensão própria ou do partido na política, né? Aí que é o problema, né? Pois é. Não dá mais para confiar, né, na análise. Ela perde o sustento teórico, né? Não dá mais. E deixa eu avisar o Vitor. Vitor, encontrei as cores do Carmim. Encontrei a letra, encontrei a sua gravação no piano, a sua gravação no violão. Foi mesmo, foi. Estamos com tudo agora. Tu encontrou isso tudo como, meu Deus? Não sei. Porque eu não sei mexer no computador. A melodia e a harmonia eu me lembro até hoje, eu não me lembrava da letra. Encontrei tudo. Dá até para a gente repensar a letra agora, mas encontrei tudo. Você precisa pegar e cantar e ver se está rolando a letra, né? Foda que essa música é uma parceria minha com um cara que era meu melhor amigo na época, né? Um puta músico absurdo, o Vinícius Sarmento, que é um violonista de 7 cordas, que depois a gente acabou a nossa amizade em 2016, quando ele virou Olavista, né? E continua. Não sei, mas eu não quero nem saber também, né? Então não dá para trabalhar essa música. Não, dá, mas sei lá. Dá, mas no Levaguian eu lancei a primeira faixa do Levaguian, não é uma parceria com ele, porque a gente não fez a música inteira junto, mas ele tinha um tema de 4 compassos que foi a partir dele que eu desenvolvi a música toda. E aí a galera falou com ele liberou e tal. Mas eu mesmo não falo mais, depois que ele virou aluno de Olavo de Carvalho. Não dá, né? E foi uma virada rápida, assim, 2015 para 2016, ele deu uma virada meio doida, assim, na época do impeachment, assim, do nada ele escalou para uma parada meio bizarra e eu... Não tem condição, tem que fazer. Não tem o que fazer.
Mas, olha, eu recomendo para quem chegou depois, veja a gravação, que eu tentei dar uma contextualizada nas perspectivas que a gente aborda o texto, né? É uma pena realmente que o Ivan caiu, porque o Ivan que estava com questionamento, né? Acho que o Ivan teria coisas a colocar, teria coisas a dialogar, enfim, né? Você não conseguiu ver semana passada, né, Dalberto? Semana passada eu tava aqui. Você estava aqui? Tava, eu cheguei agora atrasado porque o Rafael Marinho tava aqui comigo, mano. A gente ficou 2 dias quase sem dormir. Eu acabei apagando agora à tarde. Perdi a hora, desculpe, viu? Você voltou para essa vida junk, né? Você é foda. Puta boêmio, né? fudeu. Mas, como é que tinha ficado semana passada para você? Você lembra que o Ivan fez uma série de colocações que eram um texto difícil, que a proposta era ficar para meditar esse texto, né? Vocês retomaram o texto hoje? Sim. É muito denso, realmente. Você conseguiu? Você pensou alguma coisa, Adalberto? Quer colocar alguma coisa? Eu pensei, Silvio, eu tinha feito até algumas anotações aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui rápido. Eu não sei se eu sou capaz de fazer questionamentos assim ainda, né? Eu estou tentando mais ou menos pegar um modo de compreensão do texto, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Peraí, só um minuto. Ó, eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, eu vou tentar passar. Eu não sei exatamente o que eu peguei do texto e o que eu mesmo tentei formular. A primeira proposta que você tinha feito, que foi a que eu mais me debrucei, era sobre a questão do vazio. Uhum. Então, eu vou ler para você, é um trecho pequeno, tá? Tá. O vazio tem algo de incaptável, inconcebível, que o oleiro capta e concebe na própria produção do cântaro. Então, a coisidade da coisa, vaso, consiste nesse vazio, que pode conter. Portanto, o vazio provém da não coisa, mas não no sentido de mera nulidade. Esse foi um passo radical, seu, essa não coisa, hein? Isso não tem no texto. Não tem no texto, né? Não acho que é orientador, acho que ele vai gerar complicações. Então, eu tentei formular na sequência o que eu entendi por essa não coisa. Eu vou. Vamos lá. Eu vou distender e daí depois eu tento repensar, tá? Uhum. Então eu vou retomar só essa partezinha. Portanto, o vazio provém da não coisa, mas não no sentido de mera nulidade, e sim no sentido de determinar a copertinência de ser e nada de maneira originária. Eu consegui anotar isso. Eu tenho outras anotações que eu fiz, mas elas estão muito soltas. Eu não arriscaria agora. Você sai do âmbito trivial que o Heidegger está pensando. Já fala do ser e do nada. O Heidegger ele vai entrar nessas questões de maneira também muito específica, né? Não são conceitos que estão à disposição dentro do Heidegger para a gente se valer deles assim a todo momento. Por quê? Porque o nada, principalmente no segundo Heidegger,
ele vale pelo seu poder de nadificação. E olha só, a nadificação é o que dá os entes. É o que faz os entes aparecer. Não é uma coisa que anula, né? Então, por isso que eu fiz a anotação nesse sentido, não no sentido de mera nulidade, né? Mas eu estou tentando entender essa copertinência, né? De ser e nada. Mas eu concordo com você, são conceitos que eu não domino. Eu estou mais ou menos reproduzindo. Por que você propôs uma copertinência entre ser e nada? Então, tem um outro texto do Heidegger que ele vai dizer que o ser não é o nada, mas eles são conceitos muito próximos, né? Ele usa até um termo, não sei se a tradução é conceitos primos, conceitos irmãos, eu não lembro a palavra que ele usa, assim. Mas eles se copertencem, apesar de não ser o mesmo, de ter a diferença entre ser e nada. Então, estou tentando pensar a partir disso, né? Da condição mais originária de coisa como ente, para que eu não faça a confusão entre ente e ser, entendeu? Eu estou tentando pensar assim. Eu estou trabalhando ainda, desculpe, só mais uma colocação. Eu estou tentando ainda entender a diferença ontológica, entendeu? A diferença ontológica, ela é menos compreensível e mais diretiva. Ela é um comando que deve ser aceito. Ser é nada de ente. Não é que não tenha relação com ser e com nada, mas principalmente no segundo Heidegger, cada preleção, cada artigo é um passeio num bosque específico. Se você começa a abstrair, que é o que o comentador vai acabar fazendo, né? Mas se você começa a abstrair, e se você começa a entender um texto pelo outro, começa a criar um sistema, um perigo é a gente começar a suprimir o bosque, os caminhos da floresta. Então não é que não tem a ver, mas aqui nesse momento da coisa, ele não está no nada. Ele está no vazio, que é um vazio colaborado por uma coisa, mas que você vai ver agora, você viu agora aqui no texto, né? Nesse ponto que a gente chegou na semana passada, esse vazio, que é super importante, se concentra no sacrifício. Verdade. Então, é algo específico nesse momento. É o duplo conter. Então, é um caminho muito específico no bosque. Imagina, né? Você pega uma pessoa que você tem muito afeto e você quer compartilhar com ela um caminho, uma trilha que você fez. Imagina que é uma região que tem várias trilhas que se cruzam e que você fez um trajeto que chega num lugar que a pessoa até conhece, mas por um ângulo que tem uma paisagem incrível. Quando a gente começa a pegar os ensaios e começa a tentar gerar as fórmulas, a gente vai perder o bosque, a gente vai perder esse movimento do passeio. E que, no caso segundo Heidegger, é fundamental. A meu ver, né? A meu ver. Olha lá, o Ivan voltou. Coloque aí, Ivan, que você queria colocar. Possível. Agora que eu tô voltando, eu nem sei onde você estava. Eita, que pariu. Pô, eu preparei uma conversa para você. Você saiu, agora já foi. Agora você vai ter que ver a gravação. Agora você vai ter que ver a gravação, porque eu vou ter que voltar para os diários. Eu tenho que acabar o diário hoje.
que acabar o diário hoje. Mas para quem acompanhou, que o Ivan voltou agora, o Alberto também só veio no final. O Vitor também só veio no final. Para quem acompanhou, o Guilherme também só veio no final. Uma tristeza, né? Eu devia ter ficado fazendo diário e entrado agora. Se todo mundo pudesse entrar agora, é que eu não sabia se vocês iam entrar, se vocês não entrar. Vocês têm que me falar, vocês têm que me pedir. Falar, pode ser às 7 hoje? Pede no grupo. Aí eu tinha acabado os diários, a gente cuidava disso. Desculpe, viu, Silvio? É que eu apaguei mesmo, cara. Você não tinha avisado, tá? Porque eu falei assim, como é que vocês estão? Vou entrar. Eu estava com medo de ficar fazendo diário e não ter grupo, entendeu? Eu falei assim, não, vamos fazer um grupo curto agora e eu volto para o diário. Pros diários, né? Eu faço mal coisa burocrática. Eu tenho medo de documento. Por isso que eu não conseguia preencher cheque. Eu tenho medo do documento, eu fico apavorado. Minha mão fica tensa. E essas porra tem que assinar. Então eu tenho que fazer na mão, não é nem digitando. Aí piora tudo. Aí tem que escrever o conteúdo programático das aulas. Eu fico lendo a ementa do curso e fico preenchendo com medo. Aí a letra não dá para entender. O Ciro reclama, não dá para entender o que você escreveu. Eles não vão aceitar assim. São muitas dificuldades combinadas no diário de classe. Tem que terceirizar esse trabalho aí. Poxa, Ju, a gente precisa conversar, viu? Porque ia me ajudar muito. Ia me ajudar muito. Ia ser uma ajuda, viu? Vamos combinar. Eu pago para você um pão de mel. Que é o mundo da miséria, né? É o mundo da miséria. Que não vai ter pagamento digno. Eu achei que ia ser um pão na chapa, um pão de mel tá ótimo. Pô, Silvio, tá pensando o quê, né? Miséria, o pão na chapa é luxo. Se vem ainda com pingado, então, nossa senhora. Pão de mel, que isso? Tá pedindo desculpa por causa do pão de mel. Bom, então eu... Ô, Silvio, fala. Eu tenho uma dúvida. Assim, mas eu acho que eu sei que eu tô adiantando o texto. Ele vai voltar a falar do que é proximidade? Olha, no meu entender, ele até volta, mas no meu entender, isso é apenas uma estratégia oportuna. O tema não é a proximidade. Foi um jeito de chegar por um determinado percurso. O percurso é muito importante no questionamento da coisa. O Heidegger está sempre perguntando de novo. Por isso que grande parte da filosofia rejeita o Heidegger. Ele entende essa rejeição. Uma pessoa que não está inteirada, não está, digamos assim, aliada ao projeto, ela tem todo o direito, é uma coisa super sóbria, ela pegar a coisa e falar, porra, a coisa é o ente. O Heidegger já deixou muito claro o nosso modo de abordar o ente em seu tempo. Para que aqui? Porque é o que o Adalberto falou agora, desculpa. É a última parte lá de Ser e Tempo. A gente consegue chegar no ente ofertado pela abertura do ser, colocado em ato pelo nada. Está lá no final de Ser e Tempo, o nada nadifica. O que é o nadificar do nada? É esse nada que contrasta com o ente. A gente só sabe do ente porque nós indagamos pelo ente suspensos dentro do nada. O Dasein está suspenso dentro do nada, daí a angústia. Só que é esse nada que oferta o ente, senão o ente não apareceria. Não há nenhuma novidade na coisa.
A gente poderia, no máximo, falar assim, nossa, mas aqui talvez um exemplo pedagógico, né, de colocar esse nada num contexto mais concreto. Como é que eu vejo esse nada no cântaro? Um exemplo pedagógico. É que não é isso, né? O que o Heidegger está falando, por isso que é uma fenomenologia hermenêutica, é que conforme o caminho que eu faço, o mundo muda. O mundo não é o mesmo. Se eu mudo o trajeto, o universo é outro. E aí tem até um pouco de relação com o Russell, né? É que não é o mesmo objetivo do Russell. O Russell botava lá a caixa de correio na mesa, né? E ficava virando a caixa de correio. É um ente diferente, virei é um ente diferente. Esse novo ângulo é um novo ente. Não, mas e o ente caixa de correio substancial, que é esse ente que eu compreendo como substância dimensional, que ele tem faces que me escapam da visão, assim, esse também é um outro ente. Esse também é um outro ente. E o ente de correio do utensílio que eu boto na casa para usar, esse também é um outro ente. Vai dizer o Russell. Só que esse outro, para o Russell, era um recurso metodológico para as reduções. O Russell quer o final da redução. Ele quer o final da redução eidética e o final da redução fenomenológica. Por quê? Porque ele quer levantar até o último, quer dizer, que foi o primeiro, né, encobrimento, para revelar as essências. O Heidegger modifica isso, ele vai dizer, eu não tenho a essência, tudo que eu tenho são encobrimentos. Eu só tenho encobrimentos. Por isso que também a noção de originário do Heidegger é mal compreendida. Eu lembro que eu debatia com meu colega lá da Filosofia da São Judas, o Hélio Gentili, sobre o originário, né? O Hélio falava para mim, mas não dá para chegar nesse originário do Heidegger. Ele falou assim, a gente já está nele, Hélio. Como assim? Não, o originário está aqui agora. O originário é você compreender o ente como encobrimento do ser que está dando esse ente agora. Esse ente é dado originariamente, ou pode ser dado originariamente. Não há outro lugar para o originário estar senão agora. Ele não está lá no mundo grego, não é aquele mundo. Aquele mundo não era um mundo especial com relação ao nosso, porque ele também estava decaído no cotidiano. Decaído foi um termo mal utilizado, né? Mas ele é inautêntico. Não há mundo sem inautenticidade. É que a condição da possibilidade da inautenticidade é a autenticidade. Mas o mundo grego clássico não era um mundo mais colorido que o nosso. Não temos nenhuma razão para imaginar isso. Então, essa é a grande modificação do Heidegger. Ele vai entender que eu sempre tenho encobrimento, mas que o encobrimento é modo de ser. Ele diz respeito ao modo como o ser existe, encobrindo-se. Então, o encobrimento é muito precioso. Se o encobrimento é muito precioso, o trajeto é fundante. O caminho circunstancial que eu faço abre mundo. Ele dá mundo. Os filósofos são meio loucos, né? Então, por exemplo, o Russell, ele ficou tão mobilizado pelo projeto fenomenológico que ele entendeu que havia um projeto social a ser cumprido. Ele imaginava fenomenólogos se casando, e educando os filhos fenomenologicamente. No futuro, alguém instituindo escolas fenomenológicas. Eu até entendo o Russell pensar isso, mas é uma loucura. É uma loucura. Por quê? Primeiro, porque a fenomenologia não é uma filosofia da praxis. Para começar. Não é uma filosofia da praxis. Não vai virar uma pedagogia.
Não sabe? Não é, né? O Heidegger também teve aspirações dele. Foram mais amenas em relação ao Russell, mas ele teve, por exemplo, o Heidegger nunca viajou para a Grécia. Por quê? Porque ele sonhou com uma Grécia. Ele sonhou. Ele criou uma experiência imaginal de uma Grécia originária. Mas isso, para o Heidegger, era uma poesia que tinha um fundamento existencial, como toda poesia para o Heidegger tinha que ter. E ele desconfiou que se ele viajasse para a Grécia contemporânea, tudo ia desmoronar. Por quê? Porque não haveria muita diferença entre Atenas e Marburgo e Berlim. Não ia ter muita diferença. Não ia ter. Claro, por que teria? Ele ia encontrar lá um pessoal que morava em umas casas, via televisão, vai no cinema, vai no bar, anda de moto, ou, sabe, ouve tchá-tchá-tchá. Ele ia encontrar isso. Encontrar uns caras com jaqueta de couro, bebendo nos bares, ia encontrar isso. Sabia que ia encontrar isso. E ele achou que isso teria um alto custo para ele. Isso ia, de alguma forma, tornar ele... ia comprometer as condições de preservar, de durar um certo estado imaginal. Só que nas palestras que ele estava dando na França, para sobreviver, ele acabou indo lá para o interior da França, não sei se próximo da Riviera, ou em Provença, não lembro onde é que é, mas isso é uma coisa sabida. E ele encontrou, nesse interior da França, algo que ele interpretou como Grécia arcaica, uma coisa dele. Uma coisa dele. Ele falou, essa é a minha Grécia arcaica. Então ele viajava, ele começou a criar oportunidades para viajar, para ter esse encantamento. Eu tenho alguns lugares encantados, olha que eu viajo pouco, hein? Um dos meus lugares encantados é São Sebastião, não no Rio, aqui em Caraguatatuba. Mas não é Caraguá, é São Sebastião, né? Outro município. É do lado de Caraguá. Alguém poderia dizer, pô, que fim de carreira, né? Porque não é nem Trindade, né? Não é nem a Praia do Sono, não. É São Sebastião. Para quem conhece, é uma porra de um lugarzinho urbano, com umas bancas de jornal, uns restaurantes, meio de frente para a ilha, não é nem Ilha Bela, que está do outro lado. Tem mosquito, né? Já não vai ser encantado para mim. Então, né? É do lado urbano. Você fala, meu, vai explicar, né? É uma coisa muito pessoal. E aí, um outro lugar encantado para mim é Quiririm. Quem conhece Quiririm? Felipe conhece. Conhece, o Felipe conhece. A minha reação foi porque tinha um personagem do Dragon Ball Z que tinha esse nome. Só por isso. Não acredito, você tá brincando, sério? Quiririm. Ou era Kuririm? Não lembro, mas acho que era Quiririm. Que engraçado. Curirim. Era Kuririm. Você viu? Tudo bem. Mundo oriental é complicado. Você confundiu Ki com Ku. Mas Quiririm já foi uma cidade. Eu não sei se tem status de município ainda. Pode ser que tenha. É que Quiririm foi engolido por Taubaté. Taubaté foi crescendo e engoliu Quiririm. Então é um bairro de Taubaté, gente. Você imagina, né? Você está indo para Campo de Jordão. Você passa lá do lado de Taubaté. Mas Taubaté, você né? Quiririm é um bairro de Taubaté. Ele é um bairro famoso porque tem uma colônia italiana muito forte lá e você tem restaurantes tradicionais.
Mas o que é legal? Para mim, né? Baixa expectativa. Esses restaurantes, na verdade, assim, o tradicional, não é bem restaurante, é restaurante, mas era restaurante das famílias. Então a família morava lá e adaptou a casa para servir. Então tem restaurante lá que tem 3 mesas. Só que é tudo caseiro, a família faz a massa. Quiririm ficou famoso nos anos 90, saiu em revista tal, e deu uma bombada. Daí criaram grandes restaurantes lá. Que eu não vou. Eu procuro essas casinhas. É um lugar, assim. Ficou encantado para mim, ficou mágico. Vai saber por quê. Então eu passei uma fase da minha vida fazendo essa porra de trajeto. Eu saía de manhã daqui, ó. Eu nasci velho, né? Parece coisa, turismo de velho, né? Eu saía de manhã daqui de casa e ia até Taubaté para almoçar lá. Aí eu almoçava e passeava lá por Quiririm, passeava. Tem lá uma igrejinha, tem uma vista, nada demais, assim. Alguém poderia perguntar, né? Eu cheguei a levar as pessoas lá. Achava tão lindo, né? Olha a vista que tem aqui. Aqui a gente vê o descampado. Deve ser uma paisagem como você tem de qualquer lugar que você para na Bandeirante, você para e olha. Deve ser igual, né? Aquela eu acho linda. Oh, que bonito. Então saía daqui de manhã e até Taubaté para almoçar mas é gostoso? Sei lá, acho que é normal, né? Acho que é normal. Aí almoçava e passeava em Quiririm, lá na igreja de Quiririm, via lá a vista, para assentar, aí pegava o carro e eu ia até Campos de Jordão para tomar o café. Eu tomava o café e voltava para São Paulo. Isso é um passeio do maluco. Seu passeio. Levava as pessoas para fazer isso. Levei o Renato Adalberto. Né? E é legal, você vê a cara do Renato. Né? O Renato fazia aquela cara do amigo, né? Porque o programa não valia a pena. Ele olhava para mim, eu estou aqui com o Silvio. Né? Acho que até numa parte do passeio fiquei preocupado, comecei a trabalhar, né? A falar de assuntos interessantes, a fazer longas preleções, né? Demorada, para valer a pena, para virar uma coisa peripatética, porque eu passei as coisas que o Silvio gosta, né? Puta que pariu. Não lembro se eu levei o Vitor para Quiririm. Te levei para Quiririm, Vitor? Não sei se eu levei o Vitor para Quiririm. Não lembro quem que eu levei. O Renato eu sei que eu levei. Ainda bem que vocês não pagaram esse. Vocês não pagaram esse. Ô, Silvio, eu entendo. Eu falo a mesma coisa de Peruíbe. Peruíbe é lindo. Olha as crianças passando na rua. E só aqui que é linda. Em qualquer outro lugar do mundo, eu acho a coisa mais banal. Mas aqui em Peruíbe eu acho idílico. Eu acho assim, nossa, que... Sabe, eu queria pintar um quadro. Se essas coisas acontecem, o lugar fica encantado pra gente. Tinha aquela minha colega, né, geógrafa do Paraná, que agora está numa federal lá de Minas, que é do Departamento de Geografia das Emoções. Eles usam Cassirer para tentar estudar fenômenos desse tipo, claro que não com finalidade... O que é Garaú? Guaraú é um bairro aqui de Peruíbe que é no meio da Mata Atlântica. Olha. Então tem a praia inteira de Peruíbe, você pega uma estradinha e cai no Guaraú.
Aí eu levei o Girafa lá, né, para conhecer que minha sogra afinal tem uma casa lá. E eu tinha que cuidar e tal. E aí a gente aproveitou para conhecer o Acarajé do Baiano. Quando vocês vierem, eu vou levar vocês lá. São lugares encantados. Eu acho que são Esse lugares. esse é um lugar encantado. Tem duas mesinhas que ele serve, sei lá, com a esposa, não sei. Mas é na frente da casa dele. É um lugar que parece abandonado, parece um quiosque que não tem nada. Mesmo, é uma mesa e uma tenda, assim, só, quando você passa na estrada. Como se alguém tivesse abandonado aquilo. Só que se você para, você vai até ali, você vê que tem uma escadinha descendo. E que dá numa casa. E aí você tem que chamar o baiano para vir conversar com ele e convencer ele de fazer um acarajé. Olha, Mas sempre é fácil de convencer, é só dizer, queria, né? E aí, tudo bem e tal. Começa uma conversa, queria um acarajé, vou fazer. E ele vai lá na cozinha dele e faz um acarajé, quer outro. De repente tem todo um cardápio, tem todo assim, um monte de coisa assim. Quer cerveja, quer suco, e tá tudo lá, só que. que barato. Puta que barato. Eu quero conhecer. Se você me falasse, Jim, pra gente pegar um sábado assim de manhã e ir lá pra comer o acarajé, Olha. Peruíbe. Peruíbe é litoral sul, né? Eu acho que é a última cidade antes do Paraná, uma das últimas, assim. Não é Cananéia? É Cananéia. É antes de Cananéia. Ilha Comprida, Cananéia, né? E é Ilha... uma cidade que tem muito músico, muito artista, assim, que vem para cá e fica. Porque gosta, assim, bebeu água de Peruíbe. A pessoa fala assim, bebeu água de Peruíbe. Olha que barato. Você sabe, né? A Ilha de Santos, ela divide esse trecho de litoral no Brasil, né? Que são coisas muito peculiares. São coisas muito peculiares do Brasil. Esses litorais incríveis que nós temos, né, no norte de São Paulo, Rio de Janeiro e um pouco Espírito Santo, que são essas baías entruncadas, que é onde a Serra do Mar ela chega no mar. Ela chega no mar, né? Agora, a Serra do Mar ela fica paralela indo para o sul. Para o norte, o continente, né, americano, ele avança para leste. Então, a serra ela vai indo para o interior, se você acompanha a costa. Aí muda a costa também. Então, é nesse ponto que dá essa mudança. Nesse ponto aqui na Ilha de Santos, para baixo a serra está paralela. Na verdade, ela continua reta, mas é que o continente avança para leste. Então a gente perde, e isso muda a configuração na costa. Nesse ponto de entroncamento, a gente tem essa região muito interessante, que são essas montanhas que nem tem lá em Paraty, Pousa Cajaíba, essas montanhas que saem do oceano, é uma coisa louca, né? Só que você passa Santos para baixo, inaugura, só tem aqui. Pelo que eu vi, é o único lugar do mundo. Você inaugura essas praias retilíneas de quilômetros. Tanto que você não consegue dividir. Você tem que arbitrar. Você tem lá quilômetros de praia, quilômetros, que você tem que dividir o município. Aqui, aí tal. O que marca? Não marca nada. Daqui para lá já é não sei o quê. Daqui para lá já é não sei o quê. E vai assim até o final do país. Marca um costão ou outro, né? Oi? O que marca mesmo é um costão ali de pedra ou outro, mas não... De quando tem. Quando tem, que às vezes não tem. Às vezes vai embora, cara. Às vezes vai embora. Mas a gente ia muito pro litoral sul quando era moleque, que a gente tinha apartamento no Guarujá, da família, né? Família italiana. Então enchia o carro de gente, tio, sobrinho, não sei o quê, e ia para essas praias
que eram umas praias que você tinha que entrar de carro na praia. A praia era muito grande. Ou você estacionava o carro no lugar que você ia ficar, ou e era liberado, né? Você entrava de carro na praia. Por quê? Porque não tinha condição. Você não tinha. Se você fosse andar na praia, para você chegar onde você queria, você talvez teria que andar 4 horas na praia. Andar 4 horas. Não tinha condição de andar 4 horas. Você chegava lá para ir embora, né? Você tinha que ir de carro lá. Você é de carro. Agora, Canané é importante porque é onde montou base o Bacharel. Então, Bacharel, ele fundou povoados que não eram cidades. Ele fundou o povoado de São Vicente. Eu acho que ele fundou também um povoado em Perequê. E ele fundou o povoado de Canané. O Bacharel, ninguém sabe o nome dele, né? Era um senhor do território. Ele tinha várias esposas, ele era casado com filhas de chefes importantes, então ele tinha, digamos assim, uma aliança com várias tribos, com vários grupos, né? E de certo modo, ele virava um pivô de aliança desses grupos. Aí a coroa mandou aqui é o nome dele. Eu acho que já é o Tomé de Souza. Ele e o irmão, né? Que é o Lopes. Eu acho que é o Tomé de Souza. Se não estou enganado, mas é da família Souza. Mandou para tentar organizar esses postos. Então ele foi lá, ele falou com o Bacharel, ele refunda os vilarejos e começa a construir fortes. E chega uma hora que ele consegue convencer o Bacharel a ir para São Vicente. Ele tem que convencer o Bacharel para São Vicente. Porque daí ele desloca, na verdade, nações. Ele cria lá um contingente de povos indígenas para defender contra os franceses, né? Que já tinha feito aliança com os Tupinambá. E aí você criou uma guerra tupi, que eram grupos de civilizações tupis aliados com os franceses, civilizações tupis que se achavam diferentes, né? Tupiniquim se achava muito diferente do Tupinambá. Tinha quase as mesmas divindades, mas se consideravam civilizações distintas, né? A mesma coisa fizeram aqui também em São Paulo. Se não me engano, foi o Nóbrega que convence o João Ramalho a sair de Santo André e vir aqui para São Paulo para deslocar esse contingente de povos indígenas para dar estabilidade política, né? Para dar segurança. Que o João Ramalho ficava lá. Ninguém sabe quando esse povo estava aqui. Os caras inventam umas datas para eles estarem aqui, mas já estavam aqui. Já tinha gente aqui que não era daqui. Por isso que o Cabral e esse pessoal que veio para o Sul, né, veio muito pro forma. Mas, gente, eu tenho que ir lá fazer o diário. Tá bom? A gente retoma na semana que vem, tá certo? Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, meus queridos. Um abração. Outro. Ju, já sobe lá pra gente, por favor.